E hoje aqui no Tá Liberado Podcast a gente recebe a doutora Melissa Palmieri, que é médica especialista em prevenção e também é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações em São Paulo, na região de São Paulo. Doutora Melissa, muito boa tarde, quase boa noite aqui pra gente, gravando numa tarde de sexta-feira, tá indo no ar no sábado. Queria que você desse uma breve apresentação aqui pro pessoal do Tá Liberado Podcast te conhecer um pouco. Bom, muito prazer de estar aqui no seu canal, tá liberado. Eu fico muito orgulhosa, eu falo que você é o futuro que eu quero do Brasil, de pessoas que amam aquilo que fazem e através da sua missão, estamos aqui juntos para levar informações que são extremamente importantes nesse momento para a nossa população. Então, é uma honra estar aqui com você, Arthur, e que eu possa auxiliar aí nessas dúvidas que eu sei que você deve ter feito um compilado aí de coisas que realmente têm sido importantes para que nossa população tenha mesmo uma claridade e decida pelo melhor caminho, que é se vacinar, né? Com certeza, olha, eu confesso que antes da pandemia eu tinha muito medo da famosa picada, né? Da vacina eu temia. Meus pais tinham até que falavam, vou te levar no shopping. Não, gente, eu não posto de saúde, porque eu sempre tive muito medo de vacinação, mas sempre acabava bem, né? Mas enfim, vamos começar então falando como funciona a vacina. Muita gente se pergunta como funciona, como é o processo de imunizante, né? Que agora na pandemia, eu até comento até com os meus pais, com amigos, que eu tô fazendo coisa que eu nunca imaginava, saber o nome das fabricantes das vacinas, o tipo da vacina, como é feita a testagem, enfim, uma coisa que eu nunca imaginei, que não é da minha área, né? Então eu nunca imaginei estar sabendo. Mas como é que é o processo da vacina, como funciona e por que a gente deve confiar na vacina? Basicamente, Arthur, a vacina ela é um instrumento que vai ensinar o nosso sistema de defesa a produzir uma resposta contra um agente infeccioso agressor. Então, existem inúmeras plataformas e eu acho que a pandemia vem trazer duas plataformas extremamente inovativas e muito boas, eu digo até para um futuro, porque nós não podemos ser tão, diria, olhos fechados, ingênuos de achar que essa é a única pandemia que temos o risco de viver. Então, essas vacinas, tanto as plataformas antigas quanto as atuais, elas basicamente vão pegar um pedaço desse agente infeccioso. Então, já vou dar um exemplo da vacina contra o coronavírus. Então, ou às vezes é um pedaço do código genético daquela proteína que ficou tão famosa, chamada proteína S, proteína spike, que é espícula, que é aquela pontinha, todo mundo já viu o desenho do vírus, coronavírus, que é como se fosse, eu sempre falo, é uma bolota cheia de, como se eu tivesse uns alfinetes que fossem espetados ao redor dessa laranja, dessa bola, e as espículas são esses alfinetes, né? Então, cada plataforma, por exemplo, as plataformas mais antigas, que são as inativadas, e que são muito boas, são excelentes, elas pegam esse vírus inteiro e deixam ele inativado. Através de processo físico ou químico, deixa ele morto, completamente morto. Então, você tem toda uma mensagem aí, não só da espícula, mas de outras proteínas que vão auxiliar a orquestrar nossa resposta de defesa. Já outras, né? Então, nós temos a de vetor viral, que a gente fala, a de vetor viral que é... Então, a primeira, já dei o exemplo, que é a vacina Coronavac, então, já para a gente pegar esses ganchos. A segunda, que é de vetor viral, que é a da AstraZeneca Fiocruz. Essa daí, ela pega um adenovírus, no caso, eles pegaram o adenovírus do chimpanzé, inativa ele, deixa ele não replicante, ele não tem capacidade de causar doença, e coloca dentro dele informações importantes dessa proteína S. E na hora que ele entra no nosso organismo, também vai ajudar a orquestrar essa resposta. E tem outra vacina, que é a que começou agora no Brasil, a Pfizer, que é de extrema novidade em tecnologia. São as vacinas de RNA mensageiro que efetivamente levam a resposta de mensagem desse RNA dentro das nossas células para orquestrar.
Existem outras, né, de unidades que nós falamos, de proteínas unitárias, ou às vezes agora eles estão até estudando de bivalentes, 2 proteínas juntas, que, por exemplo, uma das empresas é a Novavax, que é uma empresa americana que já tem resultados de eficácia, mas no Brasil a gente ainda não tem chance de que ela chegue, mas também é interessante, porque era como se fosse como se fosse aquele alfinete que eu expliquei, ela é só a proteína, e aí eles têm uma resposta interessante. Essas daí, só para que você tenha ideia, Arthur, para que eu tenha uma resposta muito robusta nessas vacinas, eu preciso colocar um adjuvante, que é eu diria, um estimulador do nosso sistema imune, para potencializar essa resposta. E às vezes o adjuvante é aquele que dá aquela reação adversa mais chatinha, mas que é necessário para que a gente possa desenvolver nossa resposta. Então, são coisas toleráveis, eu diria, né? Que a gente tem que saber que tem que passar por isso. Aquela dorzinha de cabeça, às vezes, depois da vacinação, aquele cansaço, é pro nosso bem, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai focar um pouquinho mais na vacinação contra a Covid, mas eu quero falar um pouquinho com você que além da vacinação de picada, né, a vacina tradicional, a gente também tem a famosa imunização de gotas, né, a gotinha, que aqui no Brasil erradicou a polio, né. Uma pesquisa recente que me interessou muito foi se eu não me engano, da USP com a INCOR, foi de um imunizante contra a Covid, aí já entrando nessa área dos imunizantes contra a Covid via nasal. Como funciona esse tipo de imunizante, essas gotinhas que tem um saborzinho que eu lembro até hoje um pouquinho diferente, como é que funciona? De certa forma, é o que a gente fala. Por exemplo, essa que nós temos até hoje nos postos de saúde, que é a vacina contra a poliomielite. Hoje a gotinha são contra 2 vírus da poliomielite, ela é bivalente. Quando eu era pequenininha, eram 3 vírus. Graças a Deus a gente conseguiu controlar no mundo então ficou bivalente. E basicamente faz o estímulo da resposta imune através de uma resposta que vai ser desenvolvida pelo trato gastrointestinal e não na via que a gente fala parenteral, que é você pega o músculo, você ativa o teu sistema através de uma injeção que vai estimular essas células de defesa. Então, você recruta essas através do trato gastrointestinal e desenvolve. Nesse caso da polio, a tecnologia até também já mais antiga, utiliza-se uma vacina de vírus vivo atenuado, e é muito legal tocar nesse assunto, porque quem joga contra vacinas, porque infelizmente existe ainda esse time, e a gente não pode deixar aumentar esse time, porque a nossa função aqui é esclarecer o benefício das vacinas. Nós sabemos que quando você utiliza essa tecnologia, você pega, é como se você deixasse o vírus bobinho. Então, ele fica muito enfraquecido, ele não tem uma capacidade de ocasionar a doença, mas ele faz uma resposta de defesa muito mais robusta, às vezes, do que uma vacina inativada. Mas é lógico que, como qualquer remédio ou qualquer vacina, pode haver, num percentual extremamente inferior, algum risco de reação adversa, que nós diremos grave, onde em pessoas que tivessem alguma deficiência do sistema imune, poderia desenvolver a doença por esse vírus extremamente enfraquecido. Então, às vezes, as pessoas que são antivacinistas se pegam por um percentual que é 0,00001%, e falam, não tomem essa vacina, porque ela pode causar a doença, a polio ocasionada pelo vírus vacinal, e as pessoas não, principalmente quando você não tem um senso crítico de apurar essa informação, a questão é que você que não entende, você vai ficar assustado com uma informação dessa. E nós que trabalhamos com vacinas, nós sabemos que é infinitamente maior o risco de ocorrer uma doença e uma gravidade de uma paralisia pelo vírus da doença do que pelo vírus vacinal. Então, eles jogam, sem falar de números,
com medo das pessoas, né? Isso também é muito um dos artifícios das pessoas que trabalham com fake news, né? São sensacionalistas. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre a vacinação contra a Covid-19. Algumas dúvidas até um pouco básicas, porém que ainda surgem muito. Então, como você até disse, eu fiz uma catada aqui de algumas dúvidas. Caso a pessoa tomar a vacina, ela pode ser infectada com o novo coronavírus e sofrer sintomas? Isso é muito importante e eu acho que é um recado muito importante para as pessoas que já estão, que bom, podendo receber a vacina. Nenhuma vacina, né, assim, raríssimo dentro da literatura médica, vai proteger 100% da doença. Ela dá um percentual elevadíssimo de você evitar o desenvolvimento da doença, mas as pessoas têm que entender que elas podem, num percentual pequeno, vir a desenvolver a doença. Outro fato também que é importante e relevante dentro da vacinação é que, infelizmente, a gente não sabe quem, existe um percentual também, menos de 5%, eventualmente a gente fala de 5 a 10%, de pessoas, às vezes, não respondedoras a algumas vacinas. E a gente chama isso de falha vacinal. Ou seja, a pessoa toma a vacina e realmente ela não desenvolveu a defesa por algum motivo. A gente observa muito a questão quando comentam com relação, por exemplo, à hepatite B. Mas isso pode acontecer com qualquer vacina. Então, o primeiro ponto de alerta, que muito importante essa tua pergunta, é o seguinte: se eu for vacinado ou alguém do convívio seu está vacinado, essa pessoa tem que continuar mantendo a prevenção de medidas não farmacológicas, que é uso de máscara, evitar aglomeração, fazer distanciamento social e higienização das mãos. Por quê? Porque nós estamos ainda com uma alta transmissibilidade do vírus no nosso país, ou seja, não está controlada essa pandemia. A gente só vai conseguir se livrar dessa situação quando os números melhorarem. Óbvio, a alta taxa de cobertura vacinal vai nos auxiliar neste controle, mas não é a única ferramenta, por todas essas variáveis. Então, de novo, eu gosto sempre de fazer um paralelo, tá, Arthur, com as pessoas que jogam contra. Eu vejo muitas pessoas falarem, tomou vacina, não adiantou de nada. Estão querendo empurrar a vacina na população porque não adiantou de nada. Essa narrativa é equivocada, porque se você pegar países que teve alta cobertura vacinal, como Israel, né, como países que começaram com a imunização, Inglaterra, nós estamos vendo uma queda drástica de casos graves, principalmente nos idosos, que foram os primeiros vacinados, e agora as pessoas tendo aquela flexibilização que todo mundo procura. Então, para que nós tenhamos isso, a gente tem que ter uma alta taxa de cobertura vacinal. Então, cada um de nós, quem estiver nos escutando, tem que falar com a pessoa do seu contato da importância de se vacinar e assim, juntos, como brasileiros, a gente consegue sair desse buraco que é a pandemia, né? E outra coisa, eu acho que uma outra questão que eu esqueci de falar para você, Arthur, é que, de novo, eventualmente as pessoas pegando a doença, o grande potencial das vacinas, e é para isso que essas vacinas estão nesse momento, é evitar gravidade. Então, todas as vacinas disponíveis apresentaram altos percentuais de eficácia para evitar hospitalização e morte. Então, às vezes, porque, de novo, a pessoa fala, eu quero tomar vacina, eu quero me ver livre. Talvez ele não se veja livre do vírus se ele vier a se expor ao vírus, ele vai desenvolver sintomas, né? Vai ficar com perda de olfato, dor de cabeça, febre, mas ele pode não ir para um hospital UTI. E aquelas pessoas que falam, conheço pessoa que tomou as 2 doses e parou num hospital e parou numa UTI, eu não sei se ela está no percentual da falha vacinal. E aí ficam as pessoas querendo divulgar esses vídeos, fica divulgando esse tipo de informação, o que só nos prejudica, porque põe de novo o quê? Medo na população. É difícil, né? Já emendando nessa pergunta, na realidade, nessa questão, na realidade, essa pauta aqui inteira está voltada para essas questões. Se a pessoa tomar a primeira dose da vacina de um laboratório e a segunda
de outro laboratório, vamos supor que a pessoa toma a primeira dose da Coronavac e a segunda dose da Oxford AstraZeneca. A imunização, ela acontece dentro do organismo, e se sim é a mesma imunização, eu vejo que essa dúvida é uma dúvida que está surgindo muito quando especialistas como você vão à mídia, enfim, há essa imunização. É importante isso, Arthur, porque assim, em nenhum lugar no mundo está ainda sendo empregado um esquema que a gente fala intercambiabilidade de doses, ou seja, tomou de um laboratório e aí eu vou tomar uma segunda dose de outro. Estão acontecendo estudos que vão nos apoiar, se houver novas indicações, nós teremos dados, mas não temos na prática se seria a melhor coisa para fazer neste momento. É lógico que houve já dentro do Brasil situações que aconteceu isso, eu não tenho dúvida, isso pode ter acontecido. Aí depois você vai falar, você acredita que existe uma gravidade que isso aconteça? Na prática, pelas plataformas de vacinação, são todas inativadas. Então, existe uma segurança muito aumentada nessas vacinas. Então, mesmo que haja. Isso é um erro de imunização que pode acontecer, mas mesmo que aconteça, é lógico que tem que haver uma notificação para a vigilância epidemiológica, acompanhar esse caso para ver se acontece alguma coisa. Ou acontece alguma coisa com relação à segurança, se acontece alguma coisa de sintomas, ou se acontece alguma coisa de não eficácia da vacinação em si, né? Então, eu acredito que na prática não vamos ver, mas que não é indicado porque não há dados. Então, acho que isso é importante, mesmo porque também, Arthur, eu tenho escutado algumas pessoas falando, tomei tal produto, agora quero tomar outro. Calma aí, nós temos que vacinar primeiro a população para depois saber se tem que revacinar, se vai vacinar o ano que vem. Essas dúvidas ainda estamos observando, não tem uma recomendação técnica ainda que irá dar uma robustez de falar, isso tem que fazer agora, isso não. Então, nós temos que aguardar ainda. Já se sabe por quanto tempo dura a imunidade da vacina contra a Covid? Então, essa é uma outra questão muito importante que as pessoas sempre têm colocado, mas ainda nós não temos dados. O que nós entendemos? Que aí, minimamente 6, 7 meses, 8, mantém-se os anticorpos e estão sendo acompanhados esses grupos, esses pacientes, e às vezes até um ano. Então, essa questão, se vai haver a necessidade de revacinação, nós, infelizmente, ainda temos que aguardar, e mesmo porque cada produto, um é diferente do outro, então cada laboratório está aguardando isso, está colhendo sangue das pessoas que participaram desde o início da pesquisa clínica para ver se mantém esses anticorpos. Se eventualmente esses anticorpos não se mantêm, eles estão avaliando se a imunidade celular, que é uma coisa que não é fácil de dosar, mas que eu digo que aquela imunidade de memória, se ela funciona. Porque às vezes eu não preciso ter os anticorpos circulando toda hora. Se eu tiver, às vezes, uma imunidade celular bacana, que aquele cara lá que eu falo é aquela célula, né? O cara, eu digo quando eu comparo que a célula de memória é igual um estrategista de guerra, tipo um general, sei lá, eu não entendo essas patentes. Mas, assim, que vá lembrar como atacar e recrutar os seus soldados, que são os anticorpos. Então, se nós tivermos isso, quem sabe, talvez não precise revacinar, ou precise depois de um bom tempo, enfim. Isso às vezes pode variar, então, de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Também tem isso, como você coloca, porque também nós sabemos isso em qualquer vacina, não só Covid, que por exemplo, um paciente imunossuprimido, uma pessoa que está tomando remédio, que a gente fala, uma pessoa que está em tratamento para câncer, que toma alguma droga imunossupressora, que diminui o sistema imune, responde de uma forma inferior do que uma pessoa saudável. Então, eventualmente, talvez para esse sim precisaria uma revacinação, esse talvez precise de mais doses. Esses grupos ainda vai demorar um pouquinho ainda mais para a gente ter algumas respostas, porque sempre a gente começa os estudos clínicos com pessoas saudáveis. Para a gente caminhar para esses grupos,
aí precisa um pouco mais de tempo, porque a gente tem que ter robustez de falar, bom, agora eu posso fazer essa vacina no paciente que trata câncer, ou eu posso fazer... É lógico que, com essa vacinação em massa, em vários países, por uma questão pandêmica, vários pacientes que já estavam em tratamento, já eram oncológicos, pacientes HIVs, já receberam a vacina. Então, também estaremos recrutando dados de vida real de pessoas que foram vacinadas e que não estavam em pesquisa clínica. Então, isso também vai nos dar informações de que, sim, é factível que esse grupo responda, mas talvez nem tanto, ou talvez, assim, melhor do que a gente imaginava. Então, isso é importante. Bom, e na sua visão, por que o Brasil está tão atrasado na vacinação na comparação com outros países, países vacinando milhões e milhões por dia? Não tenho dados exatos aqui, mas é um percentual que a gente vê mais ou menos todo dia. Por que, na sua visão, o Brasil está tão atrasado na vacinação? Olha, eu entendo que houve uma estratégia do governo de depositar a confiança em 2 ovos principais, eu brinco, né, dentro da cesta, porque o ideal eram vários ovos diferentes dentro da cesta. Então, assim, o governo, porque é ele que faz essa estratégia de aquisição de insumos, e quando começou toda essa corrida de vacinas, eu acredito que o governo se sentiu muito confortável de falar, temos a AstraZeneca, que era a primeira, que estava mostrando os resultados top de linha, né? E aí ele falou, tô tranquilo, já fiz um acordo de tecnologia de transferência, e o governo de São Paulo fez também com a Coronavac, falou, tô garantido com 2 vacinas, não vou ficar preocupado com isso. E aí, quando a gente fala em pandemia, né, Arthur, existem cenários que eu diria sempre que são inesperados. Nós estamos em pandemia. Então, assim, ter um problema, por exemplo, de manufatura, de faltar algum insumo, eu acredito que os governos eles têm que entender que nestes momentos, como vou pegar o exemplo do Canadá, que comprou mais doses do que a própria população, era 3 vezes a população. Então, por quê? Porque ele anteviu, governos que trabalham muito com mitigação de risco, têm planos operativos para isso, eles acabam falando, olha, tá tudo bem, a gente comprou mas se der algum problema naquela fábrica ali que fez acordo com nós, a gente tem um plano de escape. Então, basicamente, eu acho que e fica muito fácil, eu não quero que isso vire uma questão política, porque eu sou técnica, então fica muito fácil ficar apontando o dedo para um só culpado, mas é óbvio que, nesse sentido, quando a gente fala de culpado, tem que ser uma decisão do governo federal. Eu não tenho como falar que foi a decisão de um prefeito. Imagina, os prefeitos querem alucinadamente mais doses para vacinar o mais rápido a população. E uma das coisas que eu queria também deixar claro é que o Brasil tem o Brasil é especialista em vacinação em massa. Então, se trouxer o produto para o Brasil faz isso daí em 1 mês, 2 meses, 3 meses, vacina todo mundo que tem que vacinar com uma excelente expertise, tem profissionais, e uma das coisas boas dessa pandemia é que ela mostrou a importância do SUS, que as pessoas, eu falo, gostam de descredibilizar serviços públicos muito bons. Então, uma das coisas que foi muito importante para a pandemia é que as pessoas soubessem que, independente do nível socioeconômico delas, elas dependem do SUS, nossos impostos vão para o SUS e a gente deveria exigir sempre uma excelente saúde pública para que nós, enquanto, eu falo de novo, independente de nível social, tenhamos um SUS fortalecido, né? Então, eu acho que foi uma aposta. Agora, eu sempre digo, quando você tem um cenário e viu que deu alguma coisa errada, você não pode ficar, como diria, galinhando, né? Ficar enrolando. Você tem que tomar ações, você está num nível de decisão, você vai falar, opa, deu alguma besteira aqui. A partir de agora, o que eu vou fazer? Então, de novo, eu poderia
apontar o dedo em um monte de coisa que todo mundo já sabe dentro da mídia, de laboratórios como a Pfizer, que desde agosto estava propondo a venda, tudo. Mas, por outro lado, eu gosto de colocar, eu falo que eu gosto de colocar o chinelo nos dois lados, né? Um dos lados é, talvez, em agosto, o preço da Pfizer era realmente alto e o governo estava tranquilo com as doses que ele tinha já comprado. Só que na hora, eu acho que o grande problema é, na hora que viu que ia dar problema, o que deixou de ser feito? Eu acho que esse que é a grande questão, né? Como você mesmo disse, a gente está numa pandemia e tudo é muito imprevisível. Muita gente no início da pandemia imaginava que iria durar 1 mês, 2 meses, e a gente está aqui caminhando para mais de 1 ano e meio de pandemia, né? Bom, em relação à vacinação em massa que você comentou, o Instituto Butantan com o governo do estado de São Paulo fez um município até próximo, que era Araraquara, em Serrana, que tem ali 42 mil habitantes, a vacinação em massa. Também, na sua visão, uma questão até mais opinativa, a vacinação em massa, até técnica também, a vacinação em massa daria certo no Brasil? Vamos colocar, por exemplo, a vacinação em massa, Serrana é um município de 42, 41 mil habitantes, mas vamos colocar a vacinação em massa, daria certo em algum município da região metropolitana de São Paulo, em Guarulhos, uma das maiores cidades, a segunda maior cidade do estado. Como é que funciona a vacinação em massa? Daria certo? Olha, Arthur, é muito interessante essa tua pergunta, porque o Brasil é um país complexo, embora uma unidade federada, né, que tem várias unidades federadas, ele tem as suas complexidades regionais. Então, quando você fala de uma imunização em massa, muitas vezes é extremamente interessante, isso é uma lógica de controle de surtos e doenças. Você tacava agulha, né, bala de prata, como o pessoal fala, naquele foco, naquele local onde está pegando fogo, você vai lá e resolve. Então, é muito interessante essa tua fala de falar, bom, se a gente está pegando fogo aqui nos grandes centros metropolitanos, o que acha? Só que para orquestrar isso numa questão como Sistema Único de Saúde é muito difícil. Por quê? Porque se, por exemplo, eu falar, tá bom, então eu vou deixar só nas principais capitais, vou Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e vai por aí fora, e grandes centros dentro de estados, por exemplo, Ribeirão Preto, enfim, Campinas e outros aí de outros estados, vai chegar alguém de uma cidade menor, talvez de Serrana, vai falar, eu sou SUS e eu tenho direito. Aí começa a questão de você, embora tenha uma estratégia muito eficaz para estancar aquele sangramento, você pode estar causando um problema aí, que eu diria, de discussão de direitos equalitários, da discussão do SUS que as pessoas têm direito, porque eventualmente essa pessoa de Serrana vai falar, mas eu quero continuar livre, eu quero ir para Ribeirão, eu quero circular, eu quero ir para São Paulo, e eu tenho direito, né? Então, o certo mesmo, o ideal é que garantisse o mais rápido, o maior número de doses, o mais rápido possível para os grupos de risco e os mais vulneráveis. Isso é fato. A gente, um pouquinho de respiro, a gente começa a ganhar agora que muitas pessoas acima de 60 anos estão vacinadas, mas nós temos ainda muitas comorbidades que ainda merecem ser vacinadas. Então, assim, existe o que é muito bem descrito e bonito no papel, mas operacionalmente, e uma questão também, que eu diria, de aspectos éticos para se discutir, seria um grande problema, né? Então, quando você faz... Então, não é uma resposta fácil, e por enquanto nós temos que continuar tendo o maior número de doses para ir baixando a faixa etária e também já fazendo essas comorbidades para desafogar a pressão do serviço de saúde, desafogar hospitalizações e mortes. Não que estaremos zerados, porque infelizmente, em um percentual que a gente não sabe, vamos pegar o exemplo infeliz da morte de Paulo Gustavo, que era uma pessoa saudável, magra,
enfim, sem grandes problemas que a gente saiba também, né? Eventualmente ele podia ter alguma doença renal que a gente não soubesse e tal. Mas, assim, quem aqui não conhece, às vezes, alguém de falar, eu não acredito que essa pessoa foi levada por Covid porque ela era saudável. Então, existe aí um mecanismo, talvez, genético, e eu falo que não é para brincar com esse vírus. Eu tenho medo de pegar esse vírus, eu não quero, e eu me previno o máximo que eu posso. Né? Então, acho que isso é importante, que as pessoas tenham essa consciência, né? Não se achem valentão e façam as coisas tudo errada, até que a gente controle esse número, que nós vamos conseguir, mas a gente tem que ter uma paciência importante. Tem que ter calma, né? Agora, voltando a algumas outras questões aqui que eu separei, tem uma questão meio pessoal que eu fiquei em dúvida. A diferença da porcentagem de eficácia de vacinas de diferentes farmacêuticas, vamos supor a vacina da Pfizer, tem tantos por cento de eficácia, a Coronavac tem tanto por cento de eficácia. Na prática, essa porcentagem bem técnica faz a diferença? Olha, Arthur, esses números não podem ser comparados, porque quando você faz uma pesquisa clínica, você coloca em um cenário específico dentro da pesquisa clínica. E eu já vou dar um exemplo muito simples de comparação, porque elas não podem ser comparadas. Quando você faz o estudo da Coronavac no Brasil, pegou-se num pior cenário de uma pressão enorme, de maior número de casos de Covid, quando estavam fazendo os estudos aqui, com profissionais de saúde que são as pessoas extremamente expostas. Diferente do caso da Pfizer, que teve vários braços no mundo todo, quando foi recrutado aqui no nosso país, foi um pouquinho antes da parte maior de circulação do vírus, e foi feito em população em geral, não foi profissional de saúde. Então, assim, quando eu coloco esses cenários, eu já mostro que eu não posso compará-los. Então, o percentual da Coronavac não é igual a um percentual da Pfizer, quando eu coloco nessa explicação. E na prática, o que daria, se um dia a gente quisesse comparar, era pegar o mesmo, que fossem cidades muito parecidas, vou dar um exemplo, que está com a mesma incidência de casos. Eu vou dar um exemplo que fosse São Paulo e Rio de Janeiro. E aí tá com o mesmo, pegando fogo de Covid, eu pegaria a mesma faixa etária, né, e vacinasse, e aí sim eu compararia a efetividade, que é o percentual em mundo real de quanto me protegeu aquela população naquela mesma faixa etária, sobre as mesmas condições de... E aí, nesse sentido, vou dar um exemplo, poderia uma dar 60, a outra 70, aí eu poderia falar, olha, fui mais efetiva, essa daqui. Agora, o que dá para a gente falar, e comparando todas, é que nas pesquisas clínicas mostraram-se todas extremamente eficazes para prevenção de desfechos de hospitalização e mortalidade. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, não é para escolher a vacina. Se você foi chamado, vai lá no posto de saúde mais próximo da sua casa e faça a vacina que estiver disponível. Porque agora começou aquela história, agora que chegou a Pfizer, não, porque eu quero só tomar a Pfizer. Aí a pessoa fica esperando a Pfizer chegar, porque vieram poucas doses, e aí ela se expõe a um vírus, sendo que ela podia estar vacinada com uma Coronavac, uma AstraZeneca, né? Então, que escolha errada é essa? Porque juntos temos que todos estar vacinados para reduzir a pressão desse vírus, reduzir a circulação dele. Quanto mais tivermos vacinados, menos circulação teremos desse vírus. Bom, tem aqui mais umas 3 perguntinhas, não quero tomar muito seu tempo, porque tem muito assunto em relação à vacinação para a gente falar. É uma questão que surgiu na internet, surgiu na imprensa e me interessou muito, em relação porque as vacinas têm que ficar indeterminadas, serem mantidas em determinada temperatura. Recentemente está circulando muito a notícia falando que as vacinas da Pfizer, como você disse, vão vir poucas doses ao Brasil e serão somente distribuídas nas capitais por conta das exigências de temperatura. Por que essas exigências de temperatura? Uma vacina fica numa temperatura mais, outra menos?
Exatamente. Durante o processo de manufatura, e como é uma nova tecnologia, o material RNA mensageiro, ele pode, vou dar uma explicação mais simples, se desintegrar. E aí eu perco, como eu diria, o ouro da vacina, né? Aquilo que vai me fazer desenvolver. Então, na verdade, você precisa aquela manutenção de temperatura. E quando você descongela, você tem um tempo rápido para aplicação para não desintegrar esse material genético. Então, é uma vacina realmente com as suas especificidades, e eu não posso, infelizmente, utilizá-la, por exemplo, na região norte, que é um sol escaldante, que eu posso desintegrar lá o material, e aí não tem efetividade nenhuma mesmo, porque eu vou estar aplicando uma coisa que não vai fazer o desenvolvimento de defesa que eu preciso. Porque a questão não é só aplicar a vacina, né? Só dar a injeção. O que a gente fala são dois termos bem diferentes que as pessoas usam muitas vezes iguais. Tem a vacinação e a imunização. A vacinação é o ato de vacinar. Eu vou pegar e aplico. A imunização é todo o processo relacionado desde o início da câmara fria até o desenvolvimento da resposta naquele indivíduo. Isso é o processo de imunização. Eu tenho que estar com o produto adequadamente acondicionado, o transporte dele adequado. Na hora que eu faço a aplicação, eu faço uma aplicação adequada, porque se, por exemplo, eu aplicar, vou inventar uma coisa fictícia, eu aplico, era para ser intramuscular, eu faço subcutâneo, eu não vou conseguir desenvolver, estou dando um exemplo fictício, um processo de imunização, porque eu precisava que aquele produto atingisse meu músculo. Então, são conceitos diferentes e que eu acho legal explicar quando... Só que a gente usa muito corriqueiro como iguais, né? Sim, eu devo até ter confundido aqui, peço até desculpas, estou ao lado aqui, uma pessoa que é mais técnica, levando, é claro, mais conhecimento para vocês, que esse é nosso objetivo. Voltando a uma questão mais científica, quando a pessoa deixa de tomar a segunda dose, outra questão que o pessoal está comentando muito, quando o pessoal deixa de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, para ela ser imunizada, ela teria que voltar atrás, tomar mais outras 2 doses? Como é que funciona? Tem ainda algum estudo que diz É uma isso? resposta muito simples e prática para todo mundo que tem essa dúvida, que é realmente uma dúvida muito frequente. Dose feita nunca será dose perdida. O que você vai ter, e eventualmente às vezes atrasar, porque está faltando a segunda dose de Coronavac que a gente está vendo, e às vezes a resposta não tão adequada quanto a gente espera, até o momento que seja feita essa segunda dose o mais rápido possível. Então, é uma resposta super objetiva, porque é assim que todos têm que ficar tranquilos. Para a gente finalizar, então, uma questão aqui, saindo um pouco mais do técnico, em meio a mais de um ano de pandemia, muitas notícias falsas surgem em relação à vacinação, até de parte do próprio, infelizmente, de parte de autoridades do próprio governo federal, como mesmo do presidente, que se tomasse a vacina do Butantan, iria se transformar, um exemplo, iria se transformar em jacaré, que a russa Sputnik V viria com chip 5G para implantação, enfim, coisas sem sentido. Porém, como você disse no início desse nosso bate-papo, tem gente que às vezes não tem a possibilidade, a gente chama de jornalismo do fast-checking, né, de checar a notícia. Na sua visão, essas fake news atrapalham o processo de vacinação? Arthur, fake news mata, né? Eu lembro até do Trump, para a gente desfocar de questões políticas brasileiras, dele falar de desinfetante, lembra? Que as pessoas teve gente que ingeriu desinfetante. No Canadá. Exato. Então, assim, fake news mata. Isso é muito claro, e eu acho que as pessoas que veiculam, elas carregam sangue nas mãos. Agora, as que veiculam para o mal, né? Porque, às vezes, essas que veiculam para o mal, elas utilizam as outras, como você falou, aquelas que não fazem o fast-checking. Então, como eles fazem algo extremamente sedutor ou que imponha medo, então, assim, às vezes a notícia parece tão verdadeira e é sedutora encaminhar.
Então, quer dizer, eu não quero falar que aquele que encaminhou sem ter checado, óbvio que ele está carregando algo que pode levar prejuízo para alguém, mas ele não tem essa intenção. Eu acho que quando eu falo carregar sangue nas mãos, é aquele que cria mesmo, é aquele que faz de propósito. E aí ele utiliza massas para isso. Então, assim, eu sempre falo que nós temos que ter uma postura de não sermos utilizados como massa. Mas isso é uma coisa em desenvolvimento. Quantas vezes eu já encaminhei fake news, não de vacinas, mas de alguma coisa. E com o passar do tempo, com muita coisa que eu tenho estudado, eu, antes de mandar qualquer coisa que eu acho muito sedutora, eu vou lá faz de conta que você me encaminha uma coisa. Eu falo, Arthur, essa notícia aí que você me encaminhou, você checou? Você conhece? Então, se você falar que não, eu falar, Arthur, eu achei interessante, mas eu só vou encaminhar, eu não estou com tempo de checar, mas se você me informar. Então, eu acho que nós temos que barrar. E porventura, já aconteceu isso com coisa política, com coisa nos grupos de amigos. Quando eu encaminhei alguma coisa errada e que algum colega me falou, olha, isso é fake news, eu fiz um movimento reverso. Para quem me encaminhou, eu falei, para de encaminhar ou encaminha para quem te encaminhou e fala que isso é fake. Então, eu acho que a gente tem que aprender também a fazer essa coisa reversa, porque, de novo, fake news mata, e eu gostaria imensamente que as pessoas entendessem de uma vez por todas que as vacinas estão aqui para salvar vidas, inclusive nos tirar dessa situação tão difícil que a gente se encontra após um ano de pandemia. Doutora Melissa, quero te agradecer imensamente por ter aceito meu convite, esse bate-papo muito legal, que leva muita informação para o pessoal, que com certeza tem muitas dúvidas em relação não só à vacinação, mas, como você disse, todo o processo de imunização. Para o pessoal te acompanhar pelas redes sociais, um pouquinho mais do seu trabalho, como é que faz? É só me seguir lá no Instagram, @DRA de doutora, _Melissa, _Palmieri. Como tá aí meu nome aí no... Então, eu fico disponível. Que vocês acompanhem o meu trabalho, acompanhem do Arthur e que possam encaminhar notícias verdadeiras. A gente está aqui para isso. Não temos intenção porque o que eu falo? Às vezes as pessoas gostam de ganhar notoriedade pelo contraditório, eu acho que isso não reverbera nada coisa boa, então que vocês tenham uma claridade para separar as pessoas que vocês estão seguindo também nessas informações. Muito obrigado, Arthur, e fico disponível para o que precisarem lá nos meus canais. Eu quem agradeço e até uma próxima oportunidade.